Olá, Caio, Mestre Reiki com vocês aqui mais uma vez. Neste vídeo aqui eu vou falar um pouquinho a respeito das formas pensamentos e as suas potenciais áreas de interferência em nossa vida, principalmente na parte da doença física. Fica comigo até o final deste vídeo aqui, compartilhe, se inscreva e vamos lá. Bom, a respeito das formas de pensamentos. O que é uma forma de pensamento? Uma forma de pensamento é aquilo que a gente mantém um pensamento junto com um sentimento alimentado por um certo período de tempo. É uma forma, pensamento, que se plasma ao seu redor, no seu ambiente e principalmente na sua aura. Na sua aura ali, ela vai ficar drenando a sua energia e cada vez mais você tende a ficar em uma simbiose ali com uma ressonância, digamos assim, de ficar pensando repetidamente aquilo. Ou seja, a forma de pensamento ela vai aumentando, vai atraindo seres cuja vibração se assemelha e este ser vai ficar puxando a sua energia junto com essa forma de pensamento também e vocês vão ficar em um ciclo vicioso que ao longo do tempo você vai acabar abaixando a sua imunidade, abaixando o seu ânimo com as coisas, abaixando aí totalmente a sua energia de ação para a vida. Então, dependendo do tipo de pensamento que você tiver, você vai plasmar uma forma de pensamento que vai ficar acoplada em você ali ou no seu ambiente. Vamos lá. Forma de pensamento. Digamos que você tenha aí tido umas desavenças na vida com pessoas, aí você tem aquele sentimento de vingança, de não perdão, aquele sentimento negativo em relação à pessoa, e todos os dias você tende a ficar pensando naquilo, remoendo e colocando aquilo na cabeça, colocando mais energia negativa, pensando de novo e por aí vai. Quando você tem um pensamento, o pensamento é totalmente concreto, não é nada abstrato. Pensou, criou. Quando você tem um pensamento munido de um sentimento muito forte, este pensamento ele ganha uma energia, uma massa, que ele fica na sua aura ou no ambiente que você está. Suponhamos que você esteja trabalhando num escritório. Você trabalha no escritório, aí todo dia que você chega no serviço você tem aquele estresse, aquela cobrança, aquela pressão em cima de você e você começa dentro de si a pensar mal do chefe, a pensar mal ali do supervisor, a pensar mal ali das pessoas que estão à sua volta e começa a alimentar aquilo. Logo, você vai começar a impregnar o seu ambiente. E aí você sai do serviço exaurido, as pessoas que estão ao seu redor ficam irritadas, as pessoas começam a ficar estressadas o tempo inteiro, o serviço ele começa a ficar sendo um fardo pesado quando você chega nele, por conta disso, por conta da situação que você plasmou ao seu redor. Aí junta a sua parte, aí junta a parte de outras pessoas também, e forma tipo que, entre aspas, uma egrégora no seu ambiente ali de trabalho, com o mesmo pensamento, com a mesma energia coletiva, e isso vai gerando ali uma drenagem energética de você e das pessoas que estão ao redor. Até aí, beleza. O problema começa a ficar maior quando essas energias entram em ressonâncias com seres que estão do outro lado, que são movidos também por essas vibrações negativas. Eles vêm até as pessoas que estão criando essas formas, instigam elas mais a colocar mais energia, mais raiva, mais estresse, aumentando mais essa forma de pensamento, e também eles vão ali drenar essa energia para eles. Então isso vai virando uma bola de neve. Em relação à saúde, vocês têm que tomar cuidado pelo seguinte: quando você tem uma situação de não perdão com a pessoa, você começa a ter esse sentimento de esse ressentimento com ela, essa vontade de sempre estar pensando nela ali, mas com raiva, com ódio. Por que ela fez isso? Por que ela me abandonou? Por que ela falou isso de mim? Não aceito, não solto, não perdoo. E sempre que você trombar com a pessoa, você vai vir aquele sentimento, vai vir aqueles gatilhos e você vai aumentar essa vibração. Nisto, você começa a criar uma forma de pensamento que vai ficar acoplada ali no seu campo áurico, de não perdão. Quando você começa a aumentar muito essa forma de pensamento, ela começa a quebrar o seu campo áurico
E quando você tem esse sentimento de não perdão, você vai aumentando essa forma de pensamento, ela começa a invadir ali totalmente a sua energia, porque ela está acoplada em você, sugando a sua energia, te instigando cada vez mais a pensar na situação para alimentar essa forma de pensamento. E isso vai abaixando a imunidade do seu corpo físico. Você começa a desregular os chakras e nisto a imunidade do seu corpo vai pro ralo e você começa a somatizar doenças, que é a forma de pensamento, na minha visão, é uma visão minha que eu tenho esses dias refletido muito, pensado muito a respeito das questões das doenças, a respeito ali de certas situações que as pessoas me apresentam. Eu sempre, que as pessoas chegam em mim falando, relatando algum tipo de problema que elas estão tendo ali, eu procuro estudar cada vez mais, pesquisar cada vez mais e entender o motivo daquilo e como reverter a situação. Então essas formas de pensamentos, elas tomam esta energia da pessoa e a acoplam ali em certas partes do corpo. Cada órgão ali correspondente a cada chakra, né, principalmente ali temos o plexo solar, que é sempre relativo a situações de medo, ansiedade, estresse, de raiva. Tudo isso que a gente não digere. Quando as pessoas falam alguma coisa, a gente não consegue digerir, a gente engole aquilo, engolir sapos, gera aí gastrites, né? Gera aí desconfortos estomacais, abdominais, porque o chakra ali do plexo começa a ficar desregulado. E nisso, juntando com as formas de pensamentos ali, começam ainda mais a debilitar todo o sistema da pessoa. Cara, eu não acredito nada disso que você está falando, você está conversando fiado, você está viajando na maionese, o que é isso? Forma de pensamento, chakra, esse negócio não existe. Faça um teste. Na minha visão, a doença, ela é uma situação que nós criamos. Porque temos a centelha do Criador, e o Criador é o quê? Não é a perfeição? Logo, você tem que ser um ser perfeito. Estamos aqui para poder crescer, experienciar certas coisas, exponenciar cada vez mais a centelha. Então, quando começa a ter problemas, é porque nós, com o ego, criamos este problema, não soltamos, guardamos isso para nós, ficamos remoendo aquilo, alimentando aquilo, vai jogando pensamento para cima, forma pensamento para o outro, começa a virar uma bola de neve, somatiza e vem as doenças. Vem todo o sistema aí declinando e você começa a se sentir fraco, você começa a ficar ansioso, estressado o tempo inteiro, não consegue dormir legal. Porque quando você tem uma forma de pensamento próxima a você, ou no seu ambiente, vem seres do astral que se assemelham a isso e começam a minar essa energia para eles. E como você está chamando, deixando alimento para seres do lado de lá virem até a sua casa, até você, e alimentando cada vez mais isso, junto com esses seres, vem os miasmas, vem as larvas astrais, aí você começa a contaminar todo o seu ambiente com lava astral, com miasma, aí todo mundo que chega na sua casa se sente mal, se sente um ambiente pesado, você sempre está começando a ficar adoecendo, né? As coisas na sua casa não andam certo, porque você está com a casa totalmente suja. Então, o conselho que eu dou para vocês é: cuidem da mente, cuidem dos pensamentos, soltem. Principalmente, a maior dificuldade hoje que eu vejo de muita gente, 90% da galera não consegue soltar situações. Elas só estão pensando no momento presente, elas não conseguem soltar a situação. É difícil soltar? É difícil. Mas quando você começa a pensar lá na frente, do seu futuro, da sua saúde, do seu progresso, que você não precisa necessariamente ficar apegado a certas coisas hoje, simplesmente soltar para ser feliz. Quando você entende isso, você vê que é a coisa mais simples que existe. Eu demorei muito tempo para entender a respeito do soltar. Muito tempo mesmo, tomei muito prejuízo, mas resolvi soltar, porque se eu tivesse segurado, o prejuízo ia ser maior. Então, a respeito disso, eu estou estudando técnicas junto com o Reiki para poder estar nos atendimentos também aí, incluindo essa parte de poder ajudar a dissolver formas, pensamentos, a transmutar tudo isso. Estou nos estudos, estou nos testes, está sendo bem progressivo, está sendo bem bacana, bem certeiro, digamos assim. E eu vi a necessidade de fazer esse vídeo por conta que
Estamos num mundo onde as pessoas estão completamente ansiosas e estressadas com tudo. O tempo é curto, o tempo está pouco e o estresse está grande, na correria, na pressão do dia a dia. Então, eu aconselho a vocês primeiramente, por mais difícil que seja, a meditação em primeiro lugar. Meditem o máximo que vocês conseguirem, nem que seja 10 segundos por dia, 15 segundos, vai aumentando, porque quando você começa a silenciar os pensamentos, você começa a parar de dar força para as formas de pensamento. E parando de alimentar elas simplesmente vão perdendo força ali, vão ficar ali. Tem que fazer uma atividade, um movimento para poder dissolvê-las completamente. Mas você para de com os pensamentos, você começa a enfraquecê-los. E vocês usam este momento de silêncio na oração. Por que a oração é importante? Por que o mestre dizia: orai e vigiai? Orai e vigiai. Vigiar os pensamentos, vigiar a mente, para você não dar vazão aos pensamentos que vêm de fora. Porque às vezes pode vir pensamentos de fora, porque pensa comigo, você começou um hábito de pensar negativo, criou formas. Aí do nada você vai parar de pensar isso. Então os seres que estão aproveitando dessa situação vão começar a te instigar a pensar mais negativo. Eles vão ficar na sua cola até você se cansar. E quando você vê que a situação está ficando feia e os pensamentos estão vindo, simplesmente fale: cancelo, cancelo, cancelo. Eu cancelo esse pensamento, porque esse pensamento não é meu. É uma forma de você começar a ter domínio ali sobre os seus pensamentos. Cancelar o pensamento negativo, cancelar aquela imagem que vem na sua mente. Às vezes você está ali partindo um pão ali. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Você está ali partindo um pão, aí tem uma pessoa do seu lado e você já começa a ter aquelas imagens mentais de você passando a faca na pessoa. Uma coisa meio de doido. Aí você para e pensa: opa, que viagem que é essa? Eu não sei se já aconteceu com vocês aí. Mas é uma ideia, é um conselho aí que ajuda demais a vocês começarem a cancelar os pensamentos. Vocês começam a ter um domínio melhor da energia, do pensamento de vocês. Vocês começam a ter um controle para não perder tanta energia com pensamento negativo, porque às vezes a gente começa a pensar tanta coisa negativa durante o dia, que praticamente que a gente se dá o luxo de pensar negativo, de pensar sempre o pior, que a gente começa a ficar exaurido em tentar lutar com os pensamentos. Apenas fale cancelado e solte. Deixe os pensamentos, deixe eles ir. E use a meditação. Orar. Orar para poder afastar toda a tranqueira que estiver perto de você. Porque quando você ora, você aumenta o seu campo energético, você aumenta a sua vibração, você aumenta o seu campo magnético ali para a luz. Então, automaticamente, toda situação negativa ela vai tender a afastar de você, porque você está subindo a vibração. Então, minha gente, é o conselho que eu dou para vocês tomarem bastante cuidado com essa situação de formas de pensamento. Tome muito cuidado, porque eu estou frequentemente aí observando isso, percebendo isso, nos lugares que eu vou, às vezes nas pessoas que eu atendo, estou atendendo pessoas aí, que quando a gente pega na aura ali, a gente já sente que tem uma coisa que está debilitando a pessoa, e quando isso é removido, a pessoa ela tem uma mudança, ela começa a se alimentar melhor, ela começa a ter um ânimo melhor. Então isso é completamente concreto. Existe. Pensem que aqui é uma forma, digamos que, de baixa vibração para a gente poder ter o domínio da nossa mente. A gente está encarnado para poder ter o domínio da nossa mente. Porque quando a gente desdobra, a gente vai para o lado de lá, você não consegue ter esse domínio. Porque a manifestação é muito rápida. Então se você pensou uma besteira, você já está lascado. Então aproveitem o máximo essa vida para poder controlar a sua mente. Controlar a sua mente. Se inscreva, compartilha, comenta embaixo e vamos firmes. Gratidão.